Bélgica procura adotar um plano contra os drones depois de avistamentos sobre aeroportos e bases militares. Na Roménia, Mark Rutte valoriza a retirada das tropas norte-americanas do país e garante que os Estados Unidos continuam em força na Europa. Milhares protestam em Riga contra a possível retirada da Letónia da Convenção de Istambul. O Tratado Internacional protege mulheres vítimas de violência. A Bélgica convocou um Conselho de Segurança Nacional depois de terem sido avistados drones sobre bases militares e aeroportos nos últimos dias, causando perturbações nos voos. As autoridades consideram a possibilidade de criar um centro de vigilância do espaço aéreo e introduzir o registro obrigatório dos drones. As incursões ocorreram numa altura em que a União Europeia pressiona a Bélgica para confiscar os ativos russos congelados através do organismo Euroclear em Bruxelas, para que possam ser concedidos empréstimos para a reconstrução da Ucrânia. You must ask yourself who has benefited from this, and this is definitely Russia. I think the effect that they seek is double. One, it's intimidation of our decision makers, perhaps linked to the decisions that has to be made about Euroclear, and two, it's to try to divide the public opinion. Perhaps some people would be inclined to say, well, if only we drop Ukraine, then we will not have this problem. O ministro belga da Defesa deve apresentar na sexta-feira um plano de investimento de 50 milhões de euros para uma iniciativa anti-drone. Belgium specifically has learned that we need a legal framework that allows to shoot down drones, and of course we actually need the military capacity that can do this, and this will now be speeded up so that we will be ready very soon to deal with it. A Embaixada Russa em Bruxelas negou qualquer envolvimento em operações com drones no espaço aéreo belga. Aconteceram também incursões de drones recentemente em vários países europeus, como a Dinamarca, a Alemanha e a Noruega. A Polónia e a Roménia já decidiram instalar novos sistemas. Donald Trump recebeu na Casa Branca os líderes de 5 países da Ásia Central. Nesta mesa ficaram selados acordos diplomáticos e comerciais. Washington quer aumentar a influência no Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. São países com grandes reservas de metais usados nas indústrias automóvel, da tecnologia e de defesa. One of the key items on our agenda is critical minerals. In recent weeks, my administration has strengthened American economic security by forging agreements with allies and friends across the world to broaden our critical mineral supply chains. We had a great relationship and a great meeting with President Xi of China. No mês passado, a China alargou os controlos na exportação dos metais das chamadas terras raras. Mas após o encontro entre Trump e o presidente chinês na Coreia do Sul, Pequim adiou essas restrições por um ano. Washington procura novas formas de contornar o domínio do grande rival asiático no mercado de minerais essenciais. A China controla cerca de 90% do processamento global destas matérias-primas. O Conselho de Segurança da ONU suspendeu as sanções que tinha aplicado ao presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, que se prepara para fazer uma nova visita aos Estados Unidos. Será recebido por Donald Trump na segunda-feira, após ter discursado pela primeira vez em setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ahmad al-Sharaa encontrou-se antes disso com o presidente dos Estados Unidos em Riad em maio. O atual dirigente sírio liderou o Ayad Tahrir al-Sham no processo de derrubo do regime de Bashar al-Assad em dezembro passado, uma milícia islâmica com ligações à Al-Qaeda que foi retirada da lista de organizações terroristas de Washington em julho. Al-Sharaa reuniu-se também com Vladimir Putin em Moscou em outubro, poucos dias após as eleições parlamentares na Síria. Os acionistas da Tesla aprovaram com mais de 75% dos votos um pacote salarial que poderá fazer de Elon Musk o primeiro trilionário da história. Nos próximos 10 anos, Musk poderá ficar com mais 423,7 milhões de ações, numa participação que chegaria a $1 trilhão, ou seja, 1 bilhão à escala europeia. Para isso, o patrão da Tesla tem de cumprir metas ambiciosas.
Entre elas, aumentar significativamente a avaliação da empresa na Bolsa e vender 1 milhão de robôs humanoides. A votação surge após semanas de debate sobre o historial de gestão de Musk. Um relatório publicado há poucos dias mostra que as vendas de automóveis da Tesla no mercado europeu voltaram a baixar em outubro. Na Alemanha, a queda foi de 50%. Os ministros da Defesa da Força Expedicionária Conjunta reuniram-se com o homólogo ucraniano na Noruega para lançar uma parceria reforçada vista como um marco no reforço da segurança euroatlântica e na região nórdico-báltica. So this is a powerful signal to Putin and any other would-be aggressors that Jeff is stronger than ever, more united than ever, more innovative than ever, more flexible in our operational responses than ever. Criada em 2014, a Força Expedicionária Conjunta é uma força multinacional liderada pelo Reino Unido e composta por 10 países europeus, alguns dos quais são também membros da NATO. Os países da coligação vão dar formação às Forças Armadas ucranianas e colaborar na proteção de infraestruturas submarinas críticas, drones e medicina no campo de batalha. From partners including JEF countries, Ukraine seeks access to European technologies and production capacities, on the basis of which we could launch joint manufacturing. This modern weaponry will not only defend Ukraine now, it will guarantee Europe's security for years to come and reliably protect its eastern flank from permanent Russian aggression. Esta reunião segue-se ao fim, na semana passada, da Operação Taurasi, uma operação de 2 meses da coligação na região nórdico-báltica. Na quarta-feira à noite chegaram ao aeroporto de Roma de Ciampino mais 19 menores palestinianos vindos de Gaza para receber tratamento médico. Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que o governo deu prioridade ao acolhimento de crianças palestinianas doentes, todas elas com doenças congénitas ou ferimentos e amputações graves. Avançou também que os pacientes serão internados em 15 hospitais de 9 regiões. Numa publicação na rede social X, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Vice-Primeiro-Ministro António Tajani afirmou que a Itália é o país ocidental que acolheu o maior número de palestinianos de Gaza. Esta é a 16ª operação de evacuação humanitária desde janeiro de 2024. Questa sera è un'attività complessa, in realtà diciamo nelle ultime volte è stato sempre un po' così. Ci sono 3 velivoli, 2 C-130 e un Boeing 767 che vengono dall'aeroporto di Eilat in Israele. Uno è atterrato pochi minuti fa a Milano, ce n'è un secondo velivolo, un secondo 130 che sta per atterrare qui a Roma e poi ce n'è un terzo che pochi minuti dopo atterrerà a Verona. Verranno distribuite in queste città dei nosocomi che il Ministero della Salute naturalmente ha individuato assieme alla Protezione Civile e al Ministero degli Affari Esteri per curare questi minori. No total, 750 pessoas chegaram à Itália vindas da faixa de Gaza, em que 215 foram crianças e receberam cuidados de saúde em mais de 30 instalações distribuídas por todo o país. A Organização Mundial de Saúde e o Mecanismo Europeu de Proteção Civil colaboraram nas operações de evacuação. O Papa Leão XIV recebeu em audiência no Palácio Apostólico o presidente da autoridade palestiniana Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen. O encontro coincide com o 10º aniversário do Acordo Global entre a Santa Sé e o Estado da Palestina. O Sumo Pontífice e Mahmoud Abbas compartilharam a preocupação com a atual situação na faixa de Gaza, sublinhando a necessidade urgente de socorrer a população civil e trabalhar para que o conflito encontre uma solução pacífica. Em comunicado, o Vaticano fala na necessidade de uma solução de 2 Estados. A audiência estava marcada há semanas
Para o Papa Leão XIV, trata-se do primeiro encontro com o líder palestiniano desde que foi eleito. Antes do encontro cara a cara no Vaticano, os dois conversaram por telefone a 21 de julho. Nessa altura, o Papa reiterou os pontos fundamentais de qualquer diálogo diplomático, como o pleno respeito pelo direito internacional humanitário, a proteção de civis e locais sagrados, a proibição do uso indiscriminado da força e das transferências forçadas da popolação. La visita di Abu Mazen, presidente dello Stato di Palestina in Vaticano, giovedì è servita soprattutto a sottolineare la vicinanza della Santa Sede alla questione palestinese. Di questo si è parlato nell'incontro con Papa Leone XIV, così come della soluzione della guerra a Gaza. Nelle prossime ore Abu Mazen incontrerà la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Milhares de pessoas reuniram-se na Praça Doma, em Riga, na quinta-feira à noite para protestarem contra a possível retirada da Letónia da Convenção de Istambul. É o segundo protesto em poucos dias, depois de 5.000 manifestantes terem se juntado em frente ao Parlamento na quarta-feira da semana passada. O protesto surge na sequência de uma votação aprovada pelo Parlamento da Letónia para abandonar o Tratado Internacional que se destina a apoiar mulheres vítimas de violência. A decisão suscitou a indignação das organizações da sociedade civil que a consideraram um retrocesso em matéria de direitos fundamentais. No início desta semana, o presidente da Letónia reenviou a lei para revisão ao Parlamento, que decidiu adiar a decisão final para novembro do próximo ano, altura em que entrará em funções um novo grupo de deputados. Os críticos à medida dizem que o adiamento não resolve a questão, com os organizadores dos protestos a defenderem a necessidade de a sociedade continuar a opor-se aos políticos. A União Europeia aderiu à Convenção de Istambul em 2023, que se tornou num acordo juridicamente vinculativo para os 27 Estados-membros em domínios da competência do Bloco Europeu.